Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Alguns estão chegando aqui no nosso canal neste momento, né? Porque agora vamos começar a aula inaugural do semestre 2021.2 de todos os programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, né? A aula do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Evolução, do programa de pós-graduação em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, do mestrado profissional em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental e do programa de pós-graduação em Microbiologia. Então, estes são todos os nossos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia. E esta é uma atividade compartilhada com nossa atividade de extensão mais antiga e superativa, os seminários Novos e Velhos Saberes, coordenados pelo professor Eduardo Mendes, há bastante tempo. Então, já feito esse primeiro prólogo, eu gostaria de não me delongar mais e começar fazendo uma apresentação breve do professor Paulo Afonso, né? O professor Paulo Afonso possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado pela UFSCar, no programa de pós-graduação Genética e Evolução. Professor Paulo Afonso é professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, em Jequié, onde é orientador permanente da pós-graduação Genética, Biodiversidade e Conservação, e tem atuado na coordenação dessa pós-graduação desde 2014, inicialmente como coordenador e mais recentemente como vice-coordenador. O professor Paulo também é docente do nosso programa de pós-graduação do BIO, o PPG Biodiversidade e Evolução. Então, hoje, inclusive, a aluna Márcia, que defendeu, Márcia Anjos, é orientada do professor Paulo Afonso. O professor Paulo Afonso é bolsista em produtividade e pesquisa do CNPq, com mais de 70 artigos publicados na área, tendo experiência na área de ictiologia, genética animal, citogenética e marcadores moleculares, biogeografia e genotoxicidade. E hoje, o professor Paulo Afonso nos brindará com a aula inaugural do semestre 2021.2, que é intitulada Genética Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Então, antes de passar a palavra para o professor Paulo, eu gostaria de agradecê-lo pela disponibilidade e pela aula que virá, certamente será maravilhosa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo ótimo. Então, maravilha. Um pouquinho cansado, né? Uma defesa pela manhã toda. Foi longa, mas deu tudo certo, isso que importa. Isso que importa, certamente. Parabéns pela defesa, parabéns a Márcia, eu já havia dado. Muito obrigado por aceitar nosso convite e fique à vontade aí, caso precise de algum suporte. Não sei se já está compartilhado, basta em compartilhar tela. Eu vou começar a compartilhar e qualquer coisa eu já vou falando enquanto, né, para saber se tem... Maravilha, eu estou por aqui o tempo todo, qualquer coisa é só chamar. Tá bom, deixa eu só já ver se está tudo ok. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Ainda não, um minutinho. Ainda não? Mas eu compartilhei. Então, isso, está indo, demora um pouquinho. Aí, agora foi. Pronto. Fique à vontade. Maravilha. Tá. Bom, eu que agradeço, Adolfo, pelas suas palavras, né? É uma honra dar essa aula inaugural, que não está sendo somente restrita, né, ao programa do qual faço parte, com muita honra, de Biodiversidade e Evolução, mas também a outros programas do Instituto de Biologia. É sempre um prazer falar de coisas que a gente gosta, né? Então aqui a gente vai estar juntando genética, conservação e biodiversidade para falar nessa aula inaugural. Obviamente, como o tempo é limitado, eu vou procurar ser o mais sucinto possível e vou tentar mostrar de maneira bem que resumida, né? Que isso daria um assunto para falar durante semanas, se deixar, e eu gosto de falar, quem me conhece sabe. Mas é uma honra estar aqui. Também queria parabenizar o corpo docente, discente do programa, os funcionários, porque eu sou atualmente, até atualizei já o Lattes, mas ainda não deve ter aparecido, eu sou coordenador também do programa aqui da Genética, Biodiversidade e Conservação, de Jequié, e eu sei da luta que é para a gente conseguir atender todas as demandas que a CAPES coloca sobre a gente. E uma coisa que eu gostaria de parabenizar e falar publicamente aqui é o papel que eu sinto dos docentes, a participação dos docentes e discentes do PPG Bio e Evo nesse
nesse processo de fazer essas comissões, de trabalhar. Peço desculpas por eventuais atrasos, porque é muito difícil fazer com que toda a equipe trabalhe, né? A gente costuma dizer que muita gente quer ouvir a música, mas poucos querem carregar o piano, né? E eu sinto que no BioEvo esse piano é mais compartilhado, né, nesse carregamento aí, e que está muito tenso, principalmente nesse período, com mudanças na capa, essa criação dos destaques que a gente não sabia. Gostei da ideia, acho que foi a Vanessa que usou, né, de alimentar a besta, né? Plataforma Scupira não é uma saga, mexer naquela plataforma, e cada hora tem novas demandas, então é um trabalho hercúleo e praticamente voluntário que a gente faz. Então, queria dar os parabéns, usar um pouquinho desse tempo para dar os parabéns a toda a equipe do PPG BioEvo de se envolver, de abraçar essa causa. E sem mais delongas, né, vamos adiantar que tem muito assunto para a gente falar, que é da genética aplicada à conservação da biodiversidade. Quando apareceu essa proposta dessa aula inaugural, eu achei que esse seria um tema bem pertinente, uma vez que a gente está vivendo uma crise, né, da biodiversidade já faz algum tempo. A gente tem falado muito da conservação da biodiversidade, mas infelizmente a gente não tem tido muito apoio, essa fala não tem sido tão bem amplificada como a gente gostaria, e um mecanismo como esse, da gente poder dar uma aula dessa que está sendo disponibilizada no YouTube, é uma oportunidade que a gente tem de revelar a importância disso. E, no caso, de usar ferramentas bem modernas e muito refinadas e que são muito informativas, que seria o caso das ferramentas genéticas, que é aquilo que eu tenho me dedicado a trabalhar desde quando eu resolvi seguir essa trajetória de ser pesquisador. E é um trabalho difícil, mas muito gratificante. E a diversidade genética, quando a gente fala de diversidade genética, infelizmente, ela tende a ser meio renegada quando a gente fala em conservação da biodiversidade, né? Quando fala em biodiversidade, conservar a biodiversidade, a gente lembra da genética, mas pouco se discute de fato sobre ela, por mais que ela seja reconhecida como importante. Então, se a gente olhar, por exemplo, os dados da IUCN, ela cita que conservar a diversidade genética seria uma das 3 prioridades da conservação, porque, de fato, seria um dos 3 níveis hierárquicos da biodiversidade, né? A diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ambientes. E programas de reprodução em cativeiro, que seriam, né, os programas ex situ, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e o manejo da vida silvestre, né, o manejo de espécies no seu ambiente natural, deveriam ter como premissa ou como objetivo a minimizar a perda dessa variabilidade genética sempre que possível. Por exemplo, fazendo análise de genealogia, estabelecer quais são os casais mais adequados para manter essa variabilidade genética, ou para serem reintroduzidos na natureza, ou para serem usados como fundadores em populações de cativeiro. E para isso a gente precisa conhecer, monitorar quais são os níveis de diversidade genética que existem nas populações. A gente fala muito das populações em perigo, né? Principalmente quando a gente fala de quais são os níveis de fluxo gênico. Só para deixar claro, para quem não é da área, né, seria justamente o quanto de genes que são compartilhados entre, por exemplo, populações, a partir do processo de dispersão de indivíduos de uma área para outra, e eles podendo se reproduzir com indivíduos de outras regiões e vice-versa. Isso tende a garantir que a variabilidade genética se mantenha relativamente alta e diversificada dentro das populações. Porém, pouco a gente faz isso porque é um trabalho muito ingrato. Fazer trabalho de monitoramento de diversidade genética é um trabalho custoso ainda, diminuiu bastante. É um trabalho de longo tempo, não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, e que muitas vezes as informações podem não ser aquelas que a gente estava esperando, né? A gente pode não encontrar nada demais, pensando no ponto de vista científico, de algo que gere uma publicação. Então, quem trabalha com genética de populações, eu trabalhei com genética de populações, é um trabalho bem grato nesse sentido, mas não que não deva ser importante. Talvez o que falte seja a gente fazer esse link desse tipo de trabalho com a abordagem da conservação da biodiversidade. E a gente não deveria pensar só nas espécies em perigo, né? Que isso é uma crítica que né? Vários autores trazem, que a gente pensa nas espécies em perigo, são as espécies que estão na UTI, né? E é sempre mais complicado a gente trabalhar com quem já está na UTI, né? O ideal, que é uma coisa que a gente vê na saúde humana, hoje o foco da saúde humana é muito na saúde preventiva, né? A gente se preocupa mais com isso, que vai ser muito mais eficiente do que focar naqueles que estão nas UTIs da vida. E a mesma coisa acontece com as espécies.
A gente se preocupa muito, obviamente, com toda razão, com as espécies que estão criticamente ameaçadas, mas muitas dessas espécies que hoje estão criticamente ameaçadas, no passado, eram espécies que eram consideradas de pouca preocupação, que é um termo que eu não gosto muito, né, que a gente usa para avaliar o status de vulnerabilidade de determinada espécie. Então, como se não fosse preocupante, ela é pouco preocupante, mas tudo é preocupante atualmente quando a gente fala das ações humanas sobre a biodiversidade. Um exemplo bem claro disso é uma espécie de pombo que foi extinta no século passado, lá da América do Norte, né, o pombo passageiro, o pombo migratório, que as populações eram enormes, e quando eles faziam as migrações, tem relatos que falavam que o céu chegava a ficar escuro, como se tivesse anoitecido. E a gente, ainda assim, nós conseguimos extinguir uma espécie com um tamanho populacional desse tipo. Então, a gente deve focar em todas elas, todas são importantes. Obviamente, a situação está muito crítica. Por exemplo, no Brasil, em 2003, quando saiu a lista de espécies ameaçadas, nós tínhamos 627 espécies ameaçadas, e na última lista oficial de 2014, esse número subiu para mais de 1.000 espécies, né? 1.051 espécies ameaçadas. Então, praticamente dobrou esse número. Então, a gente vê que a gente não tem tido muito discurso e pouca ação, que é algo que eu faço a minha culpa, que a gente, às vezes, no meio da pesquisa, faz muito isso, né? A gente divulga, informa, mas, de fato, tem agido pouco. E quando a gente olha a vulnerabilidade dessas espécies, a gente vê há uma relação bem conhecida entre variabilidade genética e adaptação. Quanto mais variação genética uma espécie tem, maior seria o seu potencial adaptativo, maior capacidade ela teria de enfrentar diferentes desafios impostos pelo ambiente, lidar com os desafios da seleção natural. E realmente a gente vê um casamento dessas duas coisas, uma vez que 77% de 137 espécies ameaçadas que já foram avaliadas geneticamente têm uma variação genética muito menor do que espécies relacionadas, ou seja, né, que sejam filogeneticamente próximas ou que tenham hábitos de vida ou estruturas de populações parecidas, elas são bem menores do que de espécies que não estão nessa categoria de como pouco preocupantes. Então, a gente está vendo que essas espécies ameaçadas estão perdendo variabilidade genética. E por que a gente se preocupa tanto com isso? Como eu falei, a diversidade genética é o material bruto para seleção natural e adaptação. Você só tem que selecionar se tiver variabilidade. Eu uso muito esse exemplo com os meus alunos em biologia evolutiva. Se eu tenho que selecionar indivíduos, por exemplo, para uma determinada bolsa, eu vou usar como critério, por exemplo, a nota, né, o coeficiente de rendimento deles durante a graduação. Se todos tiverem a mesma nota, eu não vou ter o que selecionar, não vai existir seleção. Então, essa variação é importante para que a gente possa selecionar realmente, no caso da seleção natural, selecionar aqueles indivíduos mais adaptados dos menos adaptados. E o que acontece com populações que estão ameaçadas, e espécies que estão ameaçadas, é que as suas populações são pequenas. E essas populações são pequenas, e isso faz com que elas tenham um tamanho efetivo populacional, que é o número de indivíduos que de fato contribuem com alelos para a próxima geração, né, que passam seus genes, seu material genético para a próxima geração, é cada vez menor, justamente por conta dos efeitos antrópicos, principalmente fragmentação, alterações no habitat, presença de espécies invasoras, sobreexploração, N razões que fazem com que a população, que era originalmente grande, né, ou maior pelo menos, elas se diminuam de uma maneira artificial. Isso não seria o esperado. Tá? Então, pontilhado que seria o tamanho original, e essa população foi reduzida devido a essas ações geralmente conduzidas pela espécie humana. O que acontece? Quando uma população tem um tamanho, o seu tamanho está reduzido, o tamanho em termos de número de indivíduos, ela está mais sujeita a alguns eventos genéticos importantes, como a endogamia, que é o acasalamento de indivíduos mais aparentados entre si do que a média das populações. Então, isso faz com que eu tenha um aumento de alguns alelos em homozigose, e com isso posso prejudicar, né, a adaptação desses indivíduos, e também os efeitos de deriva genética, que, como o nome sugere, seria a fixação de um determinado alelo ao acaso, independentemente dele ser vantajoso ou não para a população. Populações pequenas estão particularmente sujeitas a efeitos de deriva. Então, elas podem ter a fixação de um determinado
caráter que não seria o mais vantajoso para aquela população. O que vai acontecer com isso? Populações com alto grau de consanguinidade de forma artificial, tá? Existem populações que são naturalmente consanguíneas, como a gente vê em alguns insetos sociais. Mas populações que passam a ser artificialmente consanguíneas, com muitos efeitos da deriva genética, vai reduzir essa variação genética dentro dessa população, reduzindo sua capacidade de adaptação e também a capacidade de adaptação da população. Isso significa o quê? Que eu vou ter uma taxa reprodutiva diminuída, endogamia geralmente leva a problemas reprodutivos, e um aumento da taxa de mortalidade. Qual vai ser a consequência disso? Reproduz pouco e morre muito, a população decresce. A população decrescendo, ela vai se tornar na próxima geração ainda menor. E aí vai estar mais sujeito aos efeitos da endogamia e deriva genética, assim sucessivamente. Isso vai gerando o que a gente chama de vórtice de extinção. Então, a ideia do monitoramento, do manejo genético, é de tentar interromper esses processos sempre que a gente consegue identificá-los. E do caso da aplicação da genética para conservação, tem N aplicações, mas eu vou me concentrar em algumas, dando alguns exemplos para a gente não extrapolar o tempo. Tá? Vou tentar não extrapolar o tempo, prometo, viu, Adolfo? Uma delas seria a análise da demografia histórica e estruturação populacional. Realmente entender como que as populações estão conectadas entre si. Para muitas espécies, a gente não tem outra ferramenta a não ser a genética para tentar entender e interpretar como que essas populações se relacionam e também como que elas surgiram, qual a história delas. E a gente vai ver que isso pode ter um papel fundamental, um impacto muito grande sobre as decisões de manejo. Uma outra aplicação, que é uma aplicação que particularmente eu gosto muito e tenho me dedicado muito a ela, seria a resolução de incertezas taxonômicas. A gente sabe que a gente está hoje diante da maioria das espécies que a gente está encontrando. Para começar, que já é difícil discutir o que é espécie, como foi abordado hoje na defesa da Márcia. A gente está vivendo um momento que a gente tem uma crise de taxonomistas, tem poucos taxonomistas, infelizmente, e a gente está tendo muitos problemas para identificar algumas espécies com essas zonas cinzentas, né? Aquelas espécies que estão ali no meio do caminho. A morfologia não diferencia bem, mas aí tem umas mudanças genéticas conspícuas. Então, a genética pode ajudar a resolver essas incertezas, inclusive direcionar trabalhos taxonômicos, principalmente em regiões mega diversas, como é o caso da nossa região neotropical. A gente tem esse problema, né? É muito difícil a gente propor um manejo adequado de uma espécie ameaçada quando a gente não conhece nem quais são as espécies que nós temos. E a gente sabe disso a cada dia, a gente está descrevendo novas espécies, especialmente nesses hotspots de biodiversidade, como a região neotropical. Então, a genética é muito útil nisso, eu vou mostrar também alguns exemplos. Na análise forense, que também pode ajudar a identificar crimes ambientais, né? Por exemplo, caça ilegal, é uma abordagem super interessante da genética, comercialização de espécies que a gente não teria como saber que elas estavam sendo comercializadas, por exemplo, em pescado, se não fosse através da análise genética. Também vou trazer alguns exemplos para isso. E, diante dessas informações, a gente propor um manejo eficaz das populações, tanto no ambiente natural, que seriam as populações in situ, quanto das populações em cativeiro, quanto as populações ex situ, inclusive verificar coisas que deram errado. Eu coloquei um exemplo, uma das figuras aí tem o panda, o mico-leão dourado, mas tem um exemplo aí que é do leão asiático, que ele não é considerado uma espécie, né? Seria considerado uma subespécie do Panthera leo, que é uma população super ameaçada, mas diferenciada geneticamente lá do Sudeste Asiático, na região da Índia, e um programa de cativeiro que começou muito bem para reprodução em cativeiro com vistas à reintrodução, conseguiu aumentar o tamanho populacional, conseguiu aumentar a taxa reprodutiva em cativeiro, só que eles viram depois que o programa foi começado, que eles usaram um leão africano no meio entre um dos reprodutores para formar essas populações. Ou seja, estavam criando como se fossem híbridos, que não é a ideia de um programa de conservação. E com isso o programa foi cancelado. Então, algo que poderia ter sido visto com um bom manejo genético desses indivíduos, né? É um exemplo do que deu errado. A gente também aprende com os erros, né? Como a gente diz, aprende pelo amor ou pela dor, né? E quais são as vantagens que a gente tem dos métodos genéticos para trabalhar diante de toda essa diversidade? Uma das grandes vantagens do método genético é porque toda espécie vai ter DNA, né? Tirando alguns vírus que são de RNA, toda espécie tem DNA,
seja um DNA nuclear ou um DNA mitocondrial. Então, a gente usa metodologias muito similares e que podem ser transpostas, e os métodos de análise são comparativos, podem ser comparáveis entre diferentes grupos. É basicamente isolar o DNA, fazer uma amplificação, por exemplo, via PCR, de uma sequência de interesse, analisar essa sequência e, independente do grupo que você vai estar trabalhando, você vai ter o mesmo conjunto de dados, que são as letrinhas do DNA, né? A, G, C e T. As 4 bases que formam o DNA. Então, com isso, eu tenho metodologias muito robustas para analisar esse conjunto de dados, independentemente do grupo que eu estou trabalhando. Então, eu consigo comparar muito bem esses métodos e testar esses métodos para diferentes grupos. E tem uma padronização muito boa dessas ferramentas e cada vez ferramentas mais robustas para essas análises. E, ao mesmo tempo, cada base de DNA serve como um caráter para a gente analisar. Então, quando a gente fala de um trabalho relativamente simples, com poucos marcadores, você pode escolher um gene, como o CA1, que é o gene utilizado na técnica de barcode. É um gene que vai ter, dependendo aí do grupo, mais uma média de 600 pares de bases. São 600 caracteres em potencial para você informar, que é algo que, às vezes, na morfologia, vai ser difícil você arranjar, você separar 600 caracteres para isso. E outra vantagem que vai ter, por conta dessa homogeneização de todas as espécies terem DNA, é que permite que um mesmo laboratório possa analisar diferentes grupos taxonômicos, algo que é um pouco mais difícil quando a gente fala da taxonomia tradicional. Né? Alguém que entende de planta dificilmente vai conseguir entender de identificação de peixes, que dificilmente vai entender de identificação de moluscos, como eu coloquei alguns exemplos aí. A outra vantagem seria que eu não dependo de certos caracteres morfológicos para analisar. Então, por exemplo, a gente sabe que em plantas, muitas das espécies, a gente só consegue reconhecer através da inflorescência. Imagina uma planta que leva, sei lá, dezenas de anos para chegar na maturidade reprodutiva, a gente vai ter que esperar aquele momento para poder saber que espécie é. Do ponto de vista com a análise genética, uma semente você extrai o DNA e pode ajudar a identificar a espécie. Outra coisa que pode favorecer é você ter partes do indivíduo. A gente sabe que para uma identificação morfológica, você precisa ter um indivíduo mais completo possível. Então, essa é uma outra vantagem. Então, quando eu vou falar da parte forense, você pode identificar uma determinada espécie a partir de uma amostra de filé. Tem um filé de peixe ali que não seria impossível identificar de outras populações de grandes carnívoros, como eu estou dando o exemplo aí dessa população de urso pardo lá da região da Espanha, você acompanhar, né, um animal que é potencialmente perigoso, inclusive, ou animais que têm um comportamento muito críptico, que dificilmente você consegue vê-lo na natureza, você tentar inferir qual é o tamanho da população, ou tentar... algumas espécies não têm dimorfismo sexual muito claro, você não consegue saber quantos machos, quantas fêmeas tem ali. Então, a genética pode ajudar isso, porque você pode usar, inclusive, de métodos não invasivos. Então, muitos trabalhos, esses trabalhos com grandes carnívoros, especialmente, eles são muito feitos com análise de indivíduos a partir de fezes. Então, esse exemplo que eu falei do urso, dessa população de urso pardo, foi com fezes. E em populações de felinos, aqui no Brasil, tem muitos pesquisadores trabalhando com amostras fecais. Então, para tentar inferir tamanho populacional, quantos machos, quantas fêmeas, quantos indivíduos tem numa determinada região, a partir da análise de amostra fecal, que é muito mais fácil do que ir atrás de um puma ou de uma onça pintada, né? Então, você consegue identificar esse material, leva para o laboratório e você consegue isolar o DNA daquela amostra fecal e você consegue inferir, você consegue identificar o indivíduo, fazer o que a gente chama de um fingerprint, fazer uma genotipagem, fazer uma identificação, quase como uma impressão digital daquele indivíduo. Isso é interessante que você vai conseguir estabelecer pelo menos o tamanho mínimo daquela população, né? E você também pode, muitas vezes, coletar fezes do mesmo indivíduo em locais diferentes. Qual seria a vantagem disso? Que é interessante você verificar em lugares muito distintos que, de repente, aquele mesmo indivíduo se locomoveu por aquela distância toda. Isso foi feito, por exemplo, com um estudo de populações de puma, né, Sussuarana, onça parda, no estado de São Paulo, onde viram que a maioria das reservas não eram suficientes para conter um determinado indivíduo, principalmente os machos. Então, eles verificaram que alguns indivíduos machos estavam presentes tanto dentro de área do parque, como fora da área do parque, e em regiões, às vezes, muito distantes do parque.
Não por acaso, os dados de atropelamento em rodovias, do caso de grandes felinos, na sua maioria são de machos. Os machos têm uma capacidade de locomoção maior, enquanto as fêmeas tendem a ser um pouco mais filopátricas, elas tendem a ser um pouco mais fiéis aos seus locais de origem. Então, tudo isso são informações que a genética fornece de uma maneira muito precisa, com uma análise não invasiva e que permite você trabalhar com espécies difíceis de serem trabalhadas, né? E a mesma coisa você pode fazer em relação à proporção sexual. Então, essa é uma das abordagens mais interessantes que eu acho que a gente pode fazer com análise genética. E ainda você consegue recontar, né, reconstruir o que aconteceu com a história evolutiva dessas espécies. E é interessante porque a gente sai daquela análise do censo populacional. O censo populacional, né, que seria o levantamento de quantos indivíduos estão presentes nas populações atuais, eles podem nos induzir a uma situação de fora de perigo quando isso não é verdade. O exemplo mais clássico é do elefante marinho da Califórnia. Em 1890, né, nesse período de 1890, esses animais foram extremamente caçados e a população da costa norte do México chegou a ser reduzida a um total de 20 mil indivíduos. Posteriormente, isso parou, a espécie tem sido trabalhada efetivamente na conservação, e hoje essa população ela contém mais de 20 mil indivíduos. 20 mil indivíduos, do ponto de vista de um censo populacional, para um mamífero de grande porte, é uma população considerável, são muitos indivíduos ali. Porém, quando for analisar a diversidade genética para alguns locos, para algumas regiões do DNA, a diversidade genética entre esses 20 mil indivíduos era igual a zero. Não tinha diversidade genética nenhuma. E isso é muito característico do que a gente chama de efeito gargalo. Então, a gente tem uma população original, né, grande, com uma alta diversidade genética, e que, por uma determinada razão, essa razão nem sempre é causada pelo homem, tá? Existem razões, por exemplo, relacionadas a mudanças climáticas, que a gente sabe que causaram isso, mas por algum evento, essa população sofreu uma redução extrema, né, durante algumas gerações, do seu tamanho populacional. Por isso que é chamado de efeito gargalo, como se fosse um gargalo de uma garrafa. E, posteriormente, quando esse efeito é retirado, como foi o caso da caça, no caso do elefante marinho, que foi retirado, essa população se recupera em termos numéricos, mas ela não consegue recuperar a diversidade genética original, porque a diversidade genética original teria que ser recuperada por mutações que ocorrem em taxas bem lentas. Então, eu gosto muito dessa figurinha aqui de baixo, que quando a gente tem efeito gargalo, uma população que era originalmente diversa, aqui representada por diferentes cores, ela vai ser reduzida drasticamente para um tamanho populacional e, ao passar esse efeito gargalo, essa população pode não só recuperar em termos numéricos, mas como ela pode ultrapassar o número de indivíduos que tinha na população original. Por outro lado, o que vai acontecer do ponto de vista genético? Ela vai estar simplificada, como está sendo representado aqui nessa figura. Eu tenho mais quadradinhos do que na população original. Ou seja, eu tenho mais indivíduos hoje do que talvez tenha tido lá atrás. Mas eu tenho menos cores nesses quadradinhos. Aqui só sobraram, por acaso, os quadradinhos laranja e verde, tá? Que seriam os genótipos. E é isso, esse efeito pode ser ao acaso, justamente por conta do efeito de deriva. Pode ser que aquilo que tenha ficado nem seja a melhor combinação genética para a adaptação da população. Qual é o risco disso? A gente tem uma população muito grande, mas que ela está muito sujeita ou pouco adaptável a qualquer mudança ambiental. Por exemplo, se surgir um patógeno, e a gente está vivendo claramente isso na espécie humana, né? Como está acontecendo aí com o Covid, se surgir um patógeno e todos os indivíduos forem geneticamente idênticos, se um deles for suscetível, é possível que todos o sejam. Então, são populações que estão muito suscetíveis a novas extinções, né, ou novos efeitos gargalo. Então, essa é uma preocupação que somente a informação genética pode fornecer para a gente. Então, o ideal seria que os censos populacionais fossem também complementados com informações genéticas dessas populações atuais. E, de fato, quando a gente olha várias espécies ameaçadas de diferentes grupos, aqui a gente tem de mamíferos, tem alguns exemplos em aves, como o condor da Califórnia, falcão das Ilhas Maurício, ganso havaiano, e até mesmo de insetos, como o grilo do campo inglês, que é esse que está representado aqui. Aqui, só por curiosidade, o bisão europeu, que foi uma espécie que chegou a ser extinta na natureza, rinoceronte indiano, ganso havaiano, papagaio de Porto Rico,
o grow americano, o leopardo das neves, que inclusive eu uso na apresentação. Eles têm estimativas, a partir de dados genéticos, do tamanho do gargalo que essas populações passaram, ou seja, quantos indivíduos chegaram a sobrar em algum momento que essa população foi diminuída. E a gente vê casos aqui de tamanho gargalo, na maioria deles aqui, como foi o caso do falcão das Ilhas Maurício, chegaram a ter 2 indivíduos somente na população. Então, mesmo que a população se recupere em termos numéricos, dificilmente ela vai recuperar a diversidade genética. Né, em vários aqui com 10. Imagina para um grilo, gente, a gente está falando de uma espécie de inseto, um tamanho efetivo, né, um tamanho de gargalo com 12 indivíduos somente contribuindo para a formação da próxima geração. Né? É muito pouco. Então, a gente vê que essa perda da diversidade genética nessas espécies ameaçadas está diretamente relacionada a esse efeito gargalo, que aconteceu em algum momento ou que ainda está acontecendo. A gente também tem efeitos gargalo que estão perdurando. E por isso é muito importante a gente ter essa medida de tamanho populacional efetivo, que é o que a gente chama de NE, que ele diferencia do N. O tamanho populacional efetivo é sempre maior do que o número de indivíduos da população, porque a gente sabe que nem todos os indivíduos da população estão necessariamente contribuindo com genes para a geração seguinte. Então é muito importante eu também entender a organização, e aí vem a importância dos dados integrados, eu vou falar muito disso, da gente entender, eu tinha um professor que falava muito isso na minha pós-graduação, que quando a gente trabalha com genética, ele falava, vocês têm que lembrar que a espécie que vocês trabalham não é um saquinho de DNA, não é um tubinho de DNA que está no Eppendorf. Vocês precisam entender mais sobre a história natural dessas espécies, como que elas se comportam, como que a estratégia reprodutiva dela, porque isso vai, inclusive, te dar ferramentas para entender o que está acontecendo do ponto de vista genético na população e conseguir definir melhor as ações de manejo. Então, a organização da população, como que as populações são organizadas, vão ter um papel direto no tamanho populacional efetivo, de tal forma que números de indivíduos similares entre espécies distintas não quer dizer que elas estão sujeitas aos mesmos efeitos, por exemplo, de um efeito gargalo, ou que elas vão ter os mesmos níveis de variabilidade genética. E aqui eu estou dando um exemplo que eu uso em sala de aula, que seriam, aqui um exemplo hipotético, com araras vermelhas, leão e porco. E aqui nas araras vermelhas, em todos eles, eu tenho, se for ver número de indivíduos na população, eu tenho 10 indivíduos. 10 araras, 10 leões, 10 porcos. Só que aqui no caso das araras, eu tenho 5 casais adultos, né? As araras, de fato, costumam formar, como a maior parte dos psitacídeos, formar casais monogâmicos. Então, eu tenho 5 casais adultos. O leão, a gente sabe que costuma formar uma estrutura de harém, onde tem um macho, aqui, nesse caso, um macho com 9 fêmeas. E nesse exemplo hipotético do porco, tem 2 indivíduos adultos, um macho e uma fêmea, e 8 filhotes. Vocês concordam que, embora o tamanho populacional desses 3 exemplos seja o mesmo, o tamanho efetivo vai ser diferente? Porque o tamanho efetivo aqui dos porcos vai ser, na verdade, dependente, nessa geração, desse casal de adultos aqui. Todos os filhotes são relacionados, são nada mais do que a mistura, né, via meiose, do material genético do pai e da mãe. Por outro lado, aqui no leão, você pode ter 9 fêmeas que estão se reproduzindo, mas todas do mesmo pai. Então, você também vai ter o tamanho efetivo também vai ser menor. O maior tamanho efetivo potencial nesse exemplo seriam dessas 5 araras, desses 5 casais de araras, né? Onde se elas não forem muito aparentadas entre si, você teria um tamanho efetivo mais alto e possivelmente um maior nível de diversidade genética. Então, entender isso é fundamental. Então, populações, como é o caso do elefante marinho, lá da Califórnia, que vivem em harém, ainda são mais problemáticas do ponto de vista da conservação, porque elas vão depender de um tamanho populacional muito grande para que eu tenha um tamanho efetivo autossuficiente para não ter os problemas relacionados à perda da diversidade genética. Espero ter sido claro para vocês, mas não sei se depois a gente vai ter um momento para perguntas, a gente pode discutir mais isso. E, de fato, quando a gente vê populações que foram ameaçadas e que tiveram essa perda da diversidade genética, a gente tem encontrado coisas que a gente não gostaria que encontrassem, que não vão ajudar essas espécies. E aí eu quero entrar com um conceito que eu acho fundamental da gente esclarecer, principalmente para quem não é da área da genética, que é o conceito de carga genética. Infelizmente, a gente vê muitas vezes na mídia ou em meios não acadêmicos usando carga genética como um sinônimo de composição genética. Eu vou analisar a carga genética dos indivíduos ou a carga genética... Não.
Carga genética, gente, a carga vem do termo inglês que está relacionada a fardo, a peso. Então, carga genética são todos os alelos deletérios ou letais que uma determinada espécie tem. A maioria das espécies tem algum nível de carga genética. A espécie humana, particularmente, os níveis de carga genética na espécie humana são bem altos. E o que acontece é que nos processos, quando a gente tem populações que sofreram gargalo e, consequentemente, estão sujeitas à endogamia, esses genes que às vezes estavam escondidinhos, a maioria desses alelos deletérios ou letais são recessivos, estavam escondidinhos nos heterozigotos, eles são expostos. Isso aconteceu, por exemplo, com o condor da Califórnia. O condor da Califórnia é uma espécie extremamente ameaçada. Ela chegou a ter uma redução de 12 indivíduos somente na natureza. Esses indivíduos, numa proposta bem ousada de conservação, eles foram todos retirados da natureza e levados para cativeiro para fazer reprodução em cativeiro e posterior reintrodução na natureza. Porém, eles verificaram que dentro dessa população existe um gene, né, que está associado à condrodistrofia, que é como se fosse um nanismo, que leva à morte no período da eclosão, são alelos recessivos letais. Então, o homozigoto para condrodistrofia, no caso dessa espécie, ele não vai conseguir chegar a termo, né, o ovo não eclode. Porém, o heterozigoto, como é típico, para quem lembra lá da genética mendeliana, o heterozigoto, né, o famoso azão, azinho, ele não tem nenhum problema adaptativo, ele não vai ter nenhum problema no seu desenvolvimento, no seu fenótipo, ele vai se desenvolver como qualquer outro condor da Califórnia. Qual é o problema? Os heterozigotos cruzando com outros heterozigotos podem gerar indivíduos homozigotos para esses alelos, e com isso uma espécie que já está ameaçada começa a ter uma taxa reprodutiva menor. Aí é um bom exemplo daquilo que eu falei lá do vórtice de extinção. Como que a endogamia pode levar à perda de tamanho populacional? Um caso como esse. Um alelo que talvez fosse mais raro, passou a ser muito presente nessa população, e aumentando sua frequência, começa a diminuir a taxa reprodutiva dessa espécie. Então, o manejo genético aí foi importante para evitar que eu fizesse cruzamento entre certos indivíduos, né, para que não gerasse indivíduos homozigotos. Então, fazer essa genotipagem, fazer essa caracterização genética desses indivíduos para identificar possíveis efeitos eu não tenho como retirar aquele alelo a princípio da população, mas eu posso, pelo menos, manejar de maneira que eu não prejudique a adaptação dos indivíduos que vão ser formados na população subsequente. Então, esse conceito de carga genética eu acho super importante da gente falar para tirar esse vício de falar que carga genética é composição genética. Carga genética é tudo de ruim que tem no genoma. E quase todo o genoma de quase todas as espécies tem algum alelo que não precisaria estar lá. Um outro caso bem emblemático da depressão endogâmica, que é isso que a gente refere como um efeito da endogamia, a endogamia levando a um problema na manutenção da espécie na natureza, e aí por isso a gente passa a chamar de depressão endogâmica, é um caso do lobo cinzento. Só quero chamar a atenção, gente, que nem todas as espécies endogâmicas vão sofrer de depressão endogâmica. Tá? Por exemplo, em plantas, a gente tem muitas espécies de plantas que são naturalmente endogâmicas e estão vivendo muito bem, possivelmente porque elas têm poucos alelos deletérios ou letais. Eles foram expurgados ao longo do processo natural de evolução. A depressão endogâmica tende a aparecer quando eu tenho uma redução da variabilidade genética que não era esperada para uma determinada população, como é o caso desse do lobo cinzento. É uma população do lobo cinzento da Ilha Royale, onde eles fizeram comparações, né, nessa ilha, né, ao norte dos Estados Unidos e fronteira com o Canadá. E nessa Ilha Royale é uma ilha que ela fica conectada ao continente. É uma ilha em água doce, mas ela fica conectada ao continente nos períodos de congelamento, né, durante o inverno, algo que está sendo mudado com as mudanças climáticas. E o que eles viram nessa população é que tem muitos lobos com má formação na região lombosacral, que tem justamente a ver com a região do quadril. Então, você imagina um lobo, que é um predador, que depende de perseguir sua presa, com uma anomalia no quadril. Isso é algo que, obviamente, vai dificultar a adaptação desses indivíduos e também adaptar o fitness dessa população. E o que eles verificaram é que, de fato, essa população dessa ilha, o grau de endogamia aumentou muito. Até 1990, teve um grau de endogamia muito grande, de cerca de 80% dos indivíduos sendo endogâmicos. E quando eles compararam os índices de má formação óssea com diferentes populações de lobo cinzento, eles também verificaram que tinha uma relação direta de quanto mais endogâmico,
maior o índice de má formação. Então, aqui eles compararam com duas populações que não são endogâmicas, uma população com registros históricos da Escandinávia, uma população contemporânea da Finlândia, lembrando que o lobo cinzento tem uma ampla distribuição pelo hemisfério norte, e compararam com populações pequenas e altamente endogâmicas, como essa contemporânea da Escandinávia e da Ilha Royale. E o que a gente observa? A população histórica da Escandinávia praticamente não tinha endogamia, a contemporânea da Finlândia é uma endogamia bem pequena, coisa de 0,01. Já na contemporânea da Escandinávia já tem 10% de indivíduos endogâmicos, e no caso da Ilha Royale, por mais que isso tenha decaído por conta de alguns manejos que eles fizeram, ainda tem um índice alto de endogamia, com 33% de endogamia nessa população. E, contrapondo isso com o índice de má formação, a gente vê que a população mais endogâmica é que tem maior índice de má formação na região do quadril. Né? São essas duas populações aqui que são endogâmicas já começam a apresentar essas anomalias. Então, esse é um trabalho que eu acho muito didático, que mostra como que a endogamia pode prejudicar a adaptação desses indivíduos. Então, a gente deve se preocupar em evitar a endogamia. Eu vou falar algumas estratégias para isso. Um outro risco da perda da diversidade genética, como eu já comentei, é a suscetibilidade a doenças e parasitas, principalmente aquelas que não são naturais daquela região, como a gente está vivendo hoje com Covid. E esse é um caso, tem poucos exemplos com plantas, mas aí eu lembrei da Alessandra, aí tentando falar um pouquinho mais das plantas. Então, aqui da castanheira americana, ela tem sofrido muito com essa espécie está distribuída por todo o leste da América do Norte, ela tem sofrido muito com ataque por um fungo que causa um padrão que eles chamam de chestnut blight, e esse fungo ele foi introduzido, veio da Ásia, né, ele foi introduzido durante esses processos de comercialização de produtos vegetais, e o fato é que todas as castanheiras elas são igualmente suscetíveis a esse fungo, e esse fungo tem causado um problema muito sério nas populações naturais dessa castanheira, levando à morte de árvores, né, de árvores centenárias. A mesma coisa também tem sido verificada em alguns animais, com a perda de diversidade em locos de histocompatibilidade. Esses locos de histocompatibilidade são os locos que estão relacionados à produção de diferentes, que a gente produz diferentes anticorpos para diferentes antígenos. É um dos poucos casos onde a seleção natural atua aumentando a variabilidade genética. Né? Quanto mais anticorpos diferentes você produzir, maior a chance de você poder lidar com diferentes antígenos. E algumas populações ameaçadas têm tido uma diversidade muito reduzida desses locos, como aconteceu com o guepardo, aquele felino africano, que é o mamífero terrestre mais rápido do mundo, que a redução da diversidade genética dele tem sido tão grande que ele não tem praticamente variabilidade nos locos de histocompatibilidade, a tal ponto que transplante de pele de um indivíduo para outro do guepardo não gera rejeição, coisa que normalmente a gente atribui que somente indivíduos mais aparentados, que não vão ter rejeição por compartilharem antígenos em comum. Então, isso põe esse grupo como muito suscetível, né, a qualquer patógeno que apareça, porque se eles são geneticamente muito similares, eles vão ser geneticamente muito suscetíveis a um determinado patógeno, caso ele apareça. Tá? E uma das causas também da gente ter a perda da diversidade genética, né, como a gente já comentou, são, obviamente, os impactos humanos e, principalmente, a fragmentação da população. A gente tem tido uma redução muito grande de hábitats. Um exemplo muito drástico disso, infelizmente, muito didático disso é a Mata Atlântica. Aqui é uma figura da Mata Atlântica em 1500 e como ela está sendo disposta em 2007, isso em 2007, né, então esses dados estão bem desatualizados. E a gente vê que hoje que a gente tem são vários fragmentos da Mata Atlântica isolados, né, por diferentes componentes da matriz. E espécies florestais dificilmente vão ser permeáveis, vão ter capacidade de permeabilidade através dessa matriz, por exemplo, uma matriz de pastagem, que é uma matriz muito diferente do seu habitat original. A gente até percebe que algumas espécies conseguem passar por matrizes mais similares ao habitat original. Isso é uma coisa até louvável da gente comentar, por exemplo, nas plantações de cacau, né, na floresta de cabruca, que ela consegue ainda exercer uma certa conectividade entre alguns fragmentos, apesar de não ser um habitat original. E, com isso, se eu tenho populações que antes poderiam estar dispersas por essa área, elas estão isoladas entre si, eu vou ter uma interrupção do fluxo gênico que vai levar àqueles problemas que a gente comentou. Aumentar a endogamia, aumentar a deriva, diminuir a diversidade genética, favorecer a fixação de alelos deletérios e alelos letais.
Um exemplo bem clássico disso é do muriqui, né, o mono carvoeiro, o maior primata que a gente tem aqui no Brasil, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, um primata de grande porte que depende de árvores e florestas para se dispersar, e ele tem sido fragmentado em pequenas populações dentro desses fragmentos de Mata Atlântica. E aí vem um caso interessante da genética, porque um dos parques que foi formado no Sudeste para manter a população do muriqui foi focando, bom, aqui é onde eu tenho um fragmento de mata com a maior população de muriqui. Então, justifica que eu tenho um parque que proteja esse maior número de indivíduos ali. Porém, análises genéticas subsequentes mostraram que essa população do parque era a população menos diversificada geneticamente. Pareciam que eram populações de colonizações secundárias, enquanto as populações com maior diversidade genética estariam situadas, se eu não me engano, na região de Caratinga, em Minas Gerais, dentro de fragmentos muito pequenos de fazendas particulares. Ou seja, se um dos objetivos da conservação é preservar a diversidade genética, a gente estava preservando indivíduos com pouca diversidade genética, enquanto aqueles com maior diversidade genética estavam situados fora de áreas de proteção, né, nessas áreas que não eram de parque. E daí foi feito todo um trabalho do manejo de corredores ecológicos para tentar conectar essas populações e também trabalhos de educação ambiental. Sempre tudo trabalhando integrado. Vou focar muito nisso. E a estruturação populacional tem sido de tal ponto, a gente tem conseguido fragmentar tantos hábitats, que mesmo espécies que a gente imagina que têm grande permeabilidade por matriz, ao longo de diferentes matrizes, estão sendo fragmentadas. Em geral, a gente assume que grandes felinos, eles passam muito bem por diferentes matrizes, eles não são tão dependentes do habitat, né? Eles conseguem passar por áreas de pastagem, por áreas bem diferentes assim. No entanto, já foi verificado, isso é um trabalho que saiu em 2010, já tem bastante tempo, do efeito de fragmentação de habitat na estrutura genética da onça-pintada. E eles viram que as populações remanescentes de Mata Atlântica da onça-pintada na região do Paraná estão altamente estruturadas. Ou seja, elas são geneticamente muito diferentes entre si, que é o resultado que está sendo representado por essas cores aqui. Eu não vou entrar em detalhes da análise, tá? Mas cada cor representa a probabilidade do indivíduo pertencer a essa população. Então, você tem essas populações muito separadas, que é algo surpreendente, algo que não se esperava encontrar por um predador de grande porte para felinos, especialmente. E isso indica que, então, a dispersão dessa espécie está sendo limitada, apesar dela ter uma grande capacidade de passar por diferentes matrizes. E, com isso, essas populações estão sujeitas aos efeitos de derive, com possibilidade de perda de alelos importantes. Pode ser que venha acontecer algo igual a gente viu com o lobo cinzento. Comecem a aparecer anomalias que comprometam a viabilidade dessas populações a longo prazo. Então, isso mostra o quanto que a gente é capaz de alterar o ambiente e causar estruturação populacional, mesmo em espécies que potencialmente seriam mais resistentes a isso. Um outro exemplo disso seria de algumas árvores com dispersão anemocórica. A gente imagina que árvores com dispersão anemocórica, cuja dispersão de sementes seja direcionada pelo vento, elas seriam mais resistentes ou mais resilientes à fragmentação, porque elas não dependeriam, por exemplo, da presença de outros dispersores, como algumas espécies de aves que dependem, de repente, de uma estrutura de subbosque ou de uma paisagem mais homogênea para poder dispersar. E aí foi o caso dessa espécie de árvore, Suetenia humilis, que é uma espécie ameaçada, foi verificada em hábitats altamente fragmentados de Honduras. Ela tem uma diversidade genética alta, ainda presente, isso é comum de acontecer em árvores, até porque elas têm um sinal, né? Elas vão ter um sinal da demografia histórica bem mais antiga, mas eles viram que os alelos raros estão ficando cada vez mais raros, que é um processo que a gente chama de erosão genética. Então, essa espécie ela tem dispersão pneumocórica, a dispersão dela é pelo vento, mas ainda assim o hábitat está tão fragmentado que tem tido pouco sucesso no recrutamento, né, desses juvenis, e com isso a gente está perdendo, a gente não, né, a espécie está perdendo alguns dos alelos raros, e isso vai levar ao processo de erosão. Eu gosto muito desse termo, erosão genética, vai ter perda de diversidade genética que pode vir a ser importante para processos adaptativos. E, de fato, o fluxo gênico ele é fundamental para mitigar esse processo de perda de diversidade genética. Esse aqui é um trabalho bem clássico
de 87, que mostra que você ter um migrante por geração, um único indivíduo migrante por geração, ele é capaz de reter até 90% da diversidade genética original da população, o que seria ótimo. Daí que a gente vem com esse número, que às vezes parece meio mágico, pelo menos manter um migrante por geração, é baseado nesse modelo, tá? Esse aqui foi um modelo. Você vê que o trabalho ainda, o gráfico é bem pobre, né? Um trabalho de 87. E aí, com um migrante por geração, é capaz da gente reter boa parte da diversidade genética. 90% em relação a 100% no modelo hipotético seria um bom resultado. Tá? A gente assume que até perda de 10% a 15% da diversidade genética não tende a ser muito comprometedor para a maioria das espécies. E como que eu posso fazer isso? Eu vou dar alguns exemplos. E eu gosto de dar exemplos, eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo bem sucedido, com uma espécie, né, brasileira, onde o Brasil teve um papel fundamental, que é do mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é uma espécie ameaçada de mico-leão, que é endêmico da Mata Atlântica da região do Rio de Janeiro, uma região super pequena, que ele habita naturalmente, e uma região super povoada, né, com muitos impactos antrópicos, altamente fragmentado. E essa população de mico-leão-dourado, já de muito tempo, foi feita reprodução em cativeiro, em diferentes zoológicos e centros de primatologia, com foco na reintrodução e na translocação. Obviamente, isso daí foi acompanhado com vários estudos ecológicos sobre a espécie, restauração dos hábitos, tem um projeto de corredor na região lá de Reserva do Poço das Antas, que é fantástico, vale a pena, que vai através das bacias hidrográficas, conectando através das matas ciliares, e uma educação ambiental nas comunidades, que ajuda quando a gente usa uma espécie bandeira, como diz uma professora aqui do nosso departamento, espécies que tenham fofulência, né, como o caso do mico-leão-dourado, que é lindo, é atraente, é fácil a gente justificar a conservação através de uma espécie como essa, assim como acontece com o urso-panda, né, que é super fofinho, né, não é à toa que é o símbolo da WWF. E o que aconteceu, só o que aconteceu nesse caso do mico-leão-dourado, é que a população de cativeiro de 140 zoológicos do mundo era composta por 500 indivíduos. Não é um número muito grande de indivíduos. E isso é um trabalho que a gente faz dentro do zoológico. Eu já tive experiência de trabalhar em zoológico e a gente tem o que a gente chama de storybook, que é como se fosse uma genealogia. Tá? A gente considera todos os zoológicos como se fosse uma única população, porque a gente tem um controle. Tal indivíduo é filho de fulano de tal, que veio do zoológico X, e a gente faz esse intercâmbio entre zoológicos, pelo menos a maior parte dos zoológicos mais comprometidos com essa proposta. Então, a população de cativeiro era formada por 500 indivíduos, considerando os 140 zoológicos no mundo, incluindo os zoológicos brasileiros. Só que tinha um problema, essa população, apesar de ter um número razoável para uma população em cativeiro, ela era formada por 48 fundadores, então ela tinha um efeito fundador aí. E ainda pior do que isso, 2/3 dessa população de fundadores derivavam de um único casal que gerou a maior parte dos filhotes, era um casal especialmente prolífero, eu falava que era um casal que pegava fogo, sabe, o casal que tem a genealogia, tem um casal lá que reproduzia igual coelho, não igual mico. E com isso, contribuiu ainda mais para que eu tivesse uma diversidade, um alto nível de endogamia, porque a maior parte dos indivíduos eram aparentados frutos desse casal. Porém, através de um cuidador, então 2/3, gente, chegaria, né, de um único casal, você teria um nível de endogamia em torno de 70%. Porém, devido a um cuidadoso manejo genético que foi feito nesse programa de recuperação do mico-leão-dourado, onde o Brasil fez parte, eles conseguiram reduzir a endogamia até 1,9%, que está ainda bem abaixo dos 10% que a gente considera tolerável, simplesmente com manejo genético, pegando indivíduos de famílias menos relacionadas e direcionando os cruzamentos. Então, eu vou trocar um indivíduo que nasceu aqui com um indivíduo que nasceu no zoológico da Alemanha. Esse filhote que nasceu e que cresceu, eu vou, então, cruzar ele com um indivíduo que está no zoológico de Los Angeles. E assim, foi fazendo até conseguir minimizar, né, e mitigar esse efeito da endogamia populacional. E, de fato, reduziu. Hoje, as populações são bem pouco endogâmicas. Então, um exemplo de uma coisa bem sucedida no caso do manejo em cativeiro. Em algumas populações também, até sem querer, a gente vê a ausência de estruturação, ou seja, populações que indicam que tem alto fluxo gênico, como é o caso dessa abelha, né, que é a Melipona scutellarius, uma abelha nativa aqui do Brasil, né, das abelhas sem ferrão,
E na região do Recôncavo foi verificada que praticamente as populações de diferentes localidades não tinham diferenças genéticas nenhuma, tá? Diferentes daquilo que eu mostrei da onça pintada, onde tinham aquelas colunas separadas por cores, eu não tenho condições de separar nenhum indivíduo de acordo com a sua localidade. Os indivíduos são geneticamente bem parecidos entre si, uma diversidade genética ainda baixa, que é típica de abelhas sem ferrão, de abelhas em geral, mas com pouca diferença entre elas, indicando que tem um fluxo gênico, que era meio surpreendente, porque são áreas que têm áreas altamente antropizadas aqui e que não seria esperado que tivesse essa dispersão. Mas aí vem a influência antrópica no sentido contrário. Como boa parte dessas espécies são criadas pelos meliponicultores, né, são criadas em cativeiro, eles fazem muito intercâmbio de caixas. Né, as caixas onde são criadas são levadas de um lugar para o outro. E, com isso, elas interagem entre si, de certa maneira, de uma maneira artificial, através do movimento humano, e também com populações naturais, fazendo com que eu tenha altos níveis de fluxo gênico. Então, só para mostrar como que isso também a gente pode causar fluxo gênico mesmo sem querer, mas, nesse caso, aparentemente não foi algo prejudicial. E um exemplo mais didático que a gente tem Gente, já passei muito do meu tempo, estou preocupado com o tempo. É o do exemplo do puma da Flórida, né? Que o puma da Flórida é uma subespécie de puma que ela passou por um processo muito drástico de redução populacional, que é a puma concolor cori, e ela chegou a ter, na década de 90, o número de indivíduos dessa população ficou muito baixo. Os indivíduos apresentavam várias anomalias, por exemplo, na produção de espermatozoides, que obviamente justificam a baixa taxa reprodutiva, e um nível de heterozigosidade, que seria um nível de variabilidade genética extremamente baixo, tá bom? E aí o que eles fizeram? A partir de uma análise genética, eles viram que essa população da Flórida ela seria muito parecida com algumas populações do Texas, que não são tão endogâmicas. E aí eles pegaram 8 machos de pumas do Texas e fizeram a translocação para essa região da Flórida. Foi justamente aqui entre 95 e 96. E olha o que aconteceu. Assim que esses pumas, né, os machos, foram translocados para essa região, aumentou o nível de heterozigosidade da população, tá? Ou seja, a diversidade genética aumentou bastante, ficou até mais alta do que era o registro anterior. E também foi observado um aumento na taxa de sobrevivência dos indivíduos e uma diminuição na média de idade da população, o que indica o quê? Se a média da idade da população diminuiu, significa que então essa população não estava mais tão envelhecida como estava antes, sinal que tem muitos filhotes nascendo aqui. E, consequentemente, sinal que a reprodução foi bem estabelecida. Então, isso mostra um papel bem interessante de como o fluxo gênico pode ajudar a recompor a diversidade genética perdida e restaurar a viabilidade da espécie, né? Aumentando sua diversidade genética, melhorando a sua taxa reprodutiva. Nesse caso, foi um trabalho muito bem conduzido, onde eles fizeram análise genética de quais eram as populações mais próximas, e isso deu certo e, obviamente, combinado ao manejo também a educação ambiental. Então, aqui, por exemplo, eles estão fazendo na estrada um aviso de que aqui é uma área de travessia do puma. Então, para evitar o atropelamento, que é uma das principais causas de mortalidade desses felinos. Então, obviamente, as coisas têm que ser combinadas. E isso tem que ser bem feito, tá? A translocação é sempre uma medida meio radical e a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem um exemplo de algo que não deu certo. Foi o caso dessa espécie de passarinho, Amodromos marítimos nigrensis, que era uma população que era considerada ameaçada, ela tinha pouquíssimos indivíduos na natureza, e aí eles resolveram fazer algo parecido com o que foi proposto com a ideia do puma da Flórida, pegar uma outra subespécie e levar para o local que essa espécie ameaçada, essa subespécie ameaçada estava, e eles fizeram agora baseado na distância geográfica. Eles pegaram a subespécie que era mais próxima dessa, imaginando que por elas estarem geograficamente próximas, elas deveriam ser viáveis, né, a hibridação entre elas, né, com essas subespécies. Porém, isso não se mostrou verdadeiro e a espécie foi extinta em 1990. Aqui é a foto do último indivíduo preservado aqui dentro no museu, do último indivíduo, porque não teve sucesso na reprodução. Por quê? Análises genéticas subsequentes revelaram que essa população geograficamente mais próxima dessa daqui,
dessa que está representada aqui, ela era, na verdade, geneticamente mais divergente. Então, de novo, a ideia da importância da análise genética, tá bom? Para a gente poder tomar boas decisões, né? Porque às vezes as coisas surpreendem. E uma das coisas também interessantes da análise genética é justamente a diversidade críptica, né? A gente reconhecer espécies que a gente não sabia que existiam. E aí eu vou dar o exemplo do que foi através também da análise forense, que é do elefante, que se imaginava que o elefante africano era uma única espécie. Na verdade, atualmente, nós teríamos somente 2 espécies de elefante na atualidade, que seria a Loxodonta africana, que é a espécie que é o elefante africano, e o Elephas maximus, que é o elefante asiático. Porém, existiam algumas diferenças morfológicas, ainda que sutis, para um elefante africano que habitava regiões de florestas, orelhas menores, o marfim crescendo mais paralelo à tromba, o tamanho também um pouco menor, algumas outras diferenças anatômicas bem sutis, mas aparentemente isso era como se fosse aquela ideia da plasticidade do fenótipo, talvez uma pequenas diferenças relacionadas ao ambiente de savana, que é um ambiente mais aberto e mais quente, e ao ambiente de floresta, que é um ambiente mais úmido e mais fechado. Porém, ao fazer análise genética através, né, com o uso do DNA, com marfim de elefantes apreendidos, né, ilegalmente, eles verificaram que as diferenças genéticas eram muito grandes entre o marfim, que era vindo de espécimes da savana e de espécimes da floresta, e compatível com a elevação de floresta como espécie. E hoje, o elefante africano está dividido em 2 espécies, Loxodonta africana e o Loxodonta cyclotis, né? Um típico das savanas e outro de ambientes florestais. E olha o impacto disso para a conservação, porque agora a gente está vendo 2 espécies sendo exploradas ilegalmente. E, por outro lado, o tamanho populacional também foi reduzido, porque agora não tem mais um tamanho populacional tão grande quanto eu imaginava que tinha do elefante africano da savana, porque ele não é, aqueles que estão da floresta são de outra espécie, e vice-versa. Tá? Então, isso tem um impacto fundamental nessa questão da diversidade críptica. Eu vou tentar adiantar aqui, gente, a gente também tem feito isso só para falar um pouco dos nossos trabalhos, inclusive esse é um trabalho da Rayana, que é doutoranda aí do curso, que a gente também tem ajudado na taxonomia. Então, aqui é um grupo de espécies ameaçadas aqui do Brasil, de peixes anuais, onde a gente olha que um e outro são muito parecidos entre si, Psolebias flagellatus e Psolebias analbensis, quase não tem diferença entre elas, e com isso tinha muita discussão se essas espécies eram válidas ou não, porque as diferenças eram basicamente no padrão de colorido, e quando a gente fez análise de cromossomos, a gente verificou que, de fato, essas 2 espécies são muito distintas entre si. Muito distintas mesmo, não tem como tratar isso aqui como a mesma espécie. Então, a genética pode ajudar a resolver essa taxonomia, dar um reforço para algo que já tinha sido proposto na taxonomia. A mesma coisa foi encontrada com outro peixinho aqui, também desenvolvido por uma aluna do programa, com o Nematocarax, que se achava que era um gênero monotípico, né, que era o Nematocarax venustus, mas as análises genéticas revelaram que não, e posteriormente, juntando com o pessoal da taxonomia, foi descrita uma nova espécie para esse gênero endêmica de um único rio na Chapada Diamantina, que também vai ter um impacto, claro, para a conservação da biodiversidade, tá? É uma espécie extremamente diferente geneticamente de todas as outras populações de Nematocarax, compatível com a diferença de uma espécie propriamente dita, que ficou chamada de Nematocarax vari. A gente também encontrou isso recentemente nos cascudinhos aqui na Paratocinclus cristatus. É uma espécie de cascudinho super restrito, algumas bacias aqui da Bahia, do bacia do Rio de Contas, Almada, Cachoeira e Una, aqui no sul da Bahia. E quando a gente fez análise genética, a gente separou essas populações que seriam da mesma espécie, aparentemente sem diferenças morfológicas, mas algo que merece ser estudado, e eu sei que a equipe da Ângela Zanata está trabalhando com isso, e tomara que consiga ter novos nomes aí, mas a gente conseguiu separar muito bem, e com um alto grau de divergência genética, independente do método de inferência, as populações do Contas, do Almada, e especialmente do Cachoeira e Una, que foi algo que surpreendeu, porque a bacia do Cachoeira e Una está muito próxima do Rio Almada. E aqui é um grupo totalmente diferente,
com uma divergência que data lá do Plioceno para esse grupo do Cachoeiriúna, com uma distância genética de até 9%, dependendo da análise, em comparação com outras populações. Lembrando que, para a maioria dos casos, para a gente reconhecer espécies em peixes neotropicais, a gente considera que diferenças de 2% já são suficientes para nomeá-las ou propor que sejam espécies distintas. A gente encontrou de 5% a 9% para esse grupo. Então, imagina, é um peixe que já tinha uma distribuição restrita, eu posso ter unidades evolutivas ainda mais restritas, e a gente está falando de rios muito impactados. Rio Cachoeira, aquele rio ali do aeroporto de Ilhéus. Rio Almada, também quando está chegando ali em Ilhéus, né, que vai para Itacaré. Então, a gente vê o quanto que a situação é muito mais assustadora do que a gente imaginava, e aí vem a importância da genética. E ainda nesse sentido, também tem tido uma análise bem interessante, que é do DNA ambiental. E essa é uma abordagem super legal, que é você fazer análise do DNA a partir de amostras do ambiente. E com isso, eu não preciso ter necessariamente a visualização daquele espécime. E eu posso propor que aquela espécie ocorra naquele local mesmo sem ter visto. E isso costuma ter alta sensibilidade, tanto para reconhecer espécies ameaçadas como espécies bioinvasoras. Então, eu já acompanhei alguns trabalhos no último congresso que eu participei de Barcode, fazendo essa análise com DNA ambiental, onde você pega, por exemplo, o DNA de amostra, extrai o DNA a partir de amostra de um determinado lago e verifica que, por exemplo, lá tem DNA de uma espécie que a gente não imaginava que ocorria naquela região. Por exemplo, uma espécie invasora que vai ter um impacto na biodiversidade. Ou uma espécie rara e ameaçada que ocorre ali e que simplesmente ninguém nunca tinha visto. Isso aconteceu com essa espécie de salamandra, de tritão, lá na América do Norte, uma espécie de lontra, e essa espécie que é altamente ameaçada da América do Norte, que é o pato azul, que foi verificado que alguns lagos tinham DNA do pato azul, embora ninguém nunca tivesse observado essa espécie. E depois, com um trabalho mais intenso de observação, acabou sendo encontrada. Então, isso é o legal, a gente sinaliza coisas, linhas de pesquisa para onde trabalhar. E, por último, juro que estou terminando, a gente também pode, devido à sensibilidade de identificar a espécie através do DNA, ajudar na genética forense. Isso aqui é um caso também bem famoso, que foi de uma colega minha, junto com o pessoal do ICMBio, que teve uma apreensão de uma carne suspeita de ser carne de caça de um determinado morador de uma região, se não me engano, de Minas Gerais, e ele ouviu, o agente do IBAMA ouviu a mãe falando para o filho, esconde a carne de anta, porque chegou o fiscal do IBAMA, falou, esconde a carne aí. E aí, mas ele ouviu isso, mas não tinha... Depois a mulher negou, que falou isso, foi aquela... o disse pelo não disse. E aí ele coletou essa amostra de carne que estava moída já, e congelada, e levou essa carne para o laboratório dessa minha colega, e ela fez análise com DNA mitocondrial, comparando com várias espécies domésticas que são comercializadas normalmente, né, como boi, porco, búfalo, e também com algumas espécies de animais silvestres que poderiam ter sido caçadas. Ele incluiu capivara, algumas espécies de veado e a anta. E o que ela encontrou foi que a sequência de DNA dessa amostra de carne tinha 100% de identidade genética com anta, comprovando de forma indubitável, de forma muito confiável, de que aquela carne era carne de anta. E com isso, o IBAMA conseguiu autuar, né, e fazer o registro disso, que de outra maneira não teria como ser feito. Né? Como que a gente ia questionar isso daí? E aqui um outro trabalho, um outro exemplo bem interessante dessa vieira. Quem já comeu vieira sabe o quão gostoso que é esse bichinho. E esse aqui é um trabalho no Reino Unido. E existem duas espécies de vieira que ocorrem lá. Uma que é chamada Sea Scallop, que é uma espécie que não é ameaçada e que pode ser comercializada, e uma vieira da Islândia, que é uma espécie ameaçada e que não poderia ser comercializada. Porém, quando é vendida carne de vieira, simplesmente vai estar lá um músculo dentro né, normalmente não tem nem a concha, e era difícil identificar qual espécie que estava sendo comercializada. E aí, a partir de um marcador genético muito simples, que eles identificaram pelo tamanho do fragmento do CO1, eles viram que a vieira, que poderia ser comercializada, quando era submetida a PCR, gerava um fragmento de 600 e poucos pares de base. E a espécie endêmica da Islândia tinha um fragmento por volta de 450 pares de base. De tal maneira que, com uma análise através de PCR, que é algo super simples de ser feito no laboratório de genética, eu conseguia separar tranquilamente
uma espécie da outra. E eles verificaram que dentro daquilo que era comercializado em algumas regiões, né, algumas feiras e alguns mercados lá do Reino Unido, estava tendo a comercialização da espécie da Islândia, que não poderia ser comercializada. Isso é muito útil para aqueles que vão tomar decisão de manejo, porque a princípio a gente acha que aquela espécie está sendo protegida e não está sendo comercializada. E ela acaba sendo desconsiderada no impacto da exploração. E de fato, a gente está vendo que ela ainda está sendo explorada. Isso também tem sido feito no Brasil, verificando, por exemplo, com várias espécies de tubarão que não poderiam ser comercializadas e são comercializadas, às vezes, inclusive, como outras espécies. Tá? E, com isso, espero ter, desculpa passar do tempo, mas deixar como que a genética pode dar informações que são úteis para a gente conservar e restaurar a biodiversidade de uma forma integrada com todas as áreas de conhecimento. Não importa se é zoólogo, se é botânico, se é geneticista, se é ecólogo, como eu falo, são todos nós, temos o compromisso de entender isso, de avaliar essas questões e procurar tomar as decisões mais acertadas. Se a genética ajuda nisso, ótimo, vamos usá-la. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Nossa, que maravilha, Paulo. Obrigadíssimo pela fala, super estimulante aí. Eu acho que você levantou várias coisas interessantes, algumas para a gente refletir um pouco, pelo menos para mim, que já estou há um bom tempo longe da genética propriamente dita. Algumas coisas a gente acompanha, obviamente, o desenrolar, e pelo jeito também há várias inquietações aí nos comentários, alguns questionamentos, inclusive, teve uma amplitude a sua fala, então tem comentários diferentes. Tem um aí do professor Emílio, ele está aí sobre a alcunha de embriologia UFBA. Existem estudos a nível genômico nesse tipo de estudo, por exemplo, os elefantes marinhos, ele está te questionando, Paulo. Estudo genômico do elefante marinho, que eu saiba, não, mas acho que precisa, porque de fato, essa é uma boa pergunta. Há esses estudos que foram vistos, que eu comentei do elefante marinho da Califórnia, com baixos níveis de diversidade genética, inclusive alguns foram com os métodos que são considerados meio obsoletos de estimativa de diversidade genética, como análise com alosimas. Mas, de qualquer forma, a diversidade genética com locos de microsatélites já foram feitos para eles e a diversidade genética é extremamente baixa, assim, níveis preocupantes, né, em níveis reduzidos, mas estudo genômico, pelo menos eu não lembro. Eu sei que tem para alguns outros grupos, como os cetáceos, tem tido alguns trabalhos, mas do elefante marinho não lembro de ter visto, mas até bom, até procurar saber, para dar uma atualizada, se já tem alguma coisa. Acredito que a tendência é ter mais estudo genômico, né, hoje tem sido mais acessível fazer essas análises genômicas, né, inclusive a gente aqui, o grupo aqui da UFBA, a gente tem conseguido fazer algumas coisas, né. Muito obrigado. Obrigado, Emílio, pela pergunta. Agora, quem questiona é Cássia Sacramento, nossa discente na UFBA. Qual a importância dos criadouros com fins conservacionistas para a manutenção da diversidade genética? E se é efetivo se não houver reintrodução dos organismos na natureza? Ela faz duas perguntas imbricadas. Boa pergunta, Cássia. Muito boa. Realmente, a maior parte dos criadores com fins conservacionistas costumam deixar a genética para segundo plano. Isso até faz sentido, isso não é uma crítica. No primeiro momento, principalmente quando a gente pensa em espécies animais, para espécies vegetais a coisa é um pouco mais simples. Primeiro que algumas espécies você pode fazer, né, um banco de sementes e com isso, né, tem menos questão do espaço, o processo de adaptação tende a ser mais fácil, mas pensando no grupo animal, que é o grupo que eu tenho maior dedicação, até faz sentido. No primeiro momento que você está trazendo um grupo para cativeiro, o primeiro enfoque não vai ser a genética. O primeiro enfoque é tentar conseguir fazer com que esses animais se adaptem, não, mas consigam se reproduzir em cativeiro. Conseguir fazer com que, de fato, essa criação seja bem sucedida. E aí, não adianta eu falar que vai depender da genética, vai depender de entender como que é a alimentação, como que vai ter que ser a estrutura de cativeiro, analisar o comportamento, fazer ambientes mais enriquecidos para que os animais possam ter um nível de estresse menor. Isso é compreensível. Qual é o problema? Se a gente demorar muito nesse processo, né, de conseguir ter uma criação em cativeiro bem sucedida, a gente acaba gerando um processo de adaptação genética ao cativeiro. A gente acaba tendo animais que são geneticamente muito bem adaptados ao cativeiro e que dificilmente vão ser bem adaptados à vida selvagem.
Então, durante a fase de fundação das populações em cativeiro, a preocupação não deve ser genética, mas a partir do momento que elas estão mantidas, o foco deve ser na genética, que foi o que foi feito com o mico-leão-dourado. No processo de fundação, tinha um casal lá que era super prolífero, ótimo, que bom que ele estava reproduzindo. Mas a partir do momento que as populações foram fundadas e chegou no N adequado, que seria aquele N de 500 indivíduos, vamos começar a manejar agora geneticamente. Isso, infelizmente, muitos ainda não fazem. Eu dei o exemplo do programa do leão asiático, mas a gente teve um problema com o mutum aqui que deixaram, por falta de análise, reproduzir com uma outra espécie de mutum dentro do cativeiro. E acabou gerando um híbrido. E aí contaminou, né? O que a gente fala, né? Teve um processo, né, de contaminação genética, né? Da espécie original, uma introgressão, que é o nome formal que a gente dá. Então a gente precisa ter mais esse cuidado. Qual é o grande problema? É que o pessoal da genética acaba não indo trabalhar muito com eles e vice-versa. Mas eu estou sentindo, nos últimos tempos, até do programa do Mutum, estou acompanhando algumas coisas que estão mais preocupados. Mas eu ainda fico um pouco preocupado com isso e eu vou falar por quê. Eu fiz um trabalho junto com a Iracilda, com uma aluna aqui do mestrado, que ela tinha muito conhecimento com o pessoal dos CETAs e dos zoológicos, zoológico da Matinha, Tapetinga, zoológico da UFBA, e ela trabalhou com o macaco prego, né, o do gênero sapajos. E a gente foi identificar primeiro, saber quais eram as espécies que tinham né, ali dentro. E olha, foi um balaio de gato. Dentro de quase todas as populações que a gente analisou de setas de zoológico, não tinham várias espécies de sapajos misturadas, inclusive espécies ameaçadas, como o macaco prego de peito amarelo, xanthosternos, robustos, tudo misturado. Tudo misturado. No caso do zoológico da UFBA, ainda foi interessante, porque a gente identificou que algumas espécies nem eles sabiam que tinham lá, né? E estavam sendo identificadas e eles hibridam realmente entre si, né? Isso é uma coisa bem comum entre os sapajos de maneira geral. Então a gente ainda precisa organizar melhor isso. Os nossos studbooks ainda estão um pouco deficientes e a gente ainda precisa melhorar isso daí. E aí, se isso vai ser efetivo para a reintrodução, eu acho muito complicado a gente pegar animais que foram frutos de hibridações entre espécies válidas distintas e reintroduzir na natureza. Esse é um problema, também é uma crítica que a gente faz de alguns processos de soltura de animais que são apreendidos. Isso acontece muito, né? O macaco prego é um bom exemplo disso. Pega um caminhoneiro que estava traficando, né? Um caminhão, um carro que estava traficando animais de uma região para outra, e geralmente na região onde é apreendido, esses animais são soltos, sem saber necessariamente qual é a origem daquele animal, né? Esse teve um caso também com a abelha, se eu não me engano, acho que uma abelha na região do Espírito Santo, que acabou introduzindo uma espécie que não era endêmica daquela região lá também nesse processo. Então a gente tem como fazer um bom manejo, a gente tem ferramentas para isso, mas a gente ainda não está fazendo. Então eu tenho um pouco pé atrás pela minha experiência, uma experiência pequena com esses grupos que eu vi, que algumas ações que não foram bem conduzidas. Mas eu sinto que as pessoas estão falando mais sobre isso. Eu, quando eu participava durante a graduação nos eventos de animais silvestres, que sempre foi uma paixão para mim, não se falava praticamente em genética, e hoje se fala mais. Então, pelo menos, que bom. Estão falando, estão começando a questionar sobre isso. Né? Maravilha. Luciana Aleixo deixa uma observação aí, que interessante o trabalho com os micos, demonstra o potencial de bom manejo. Exatamente isso que você acabou de colocar, né? Um grande potencial, mas está sendo pouco aplicado. Exatamente. Temos mais uma pergunta que agora ela é um pouco longa, então ela vem em sessões. Então é da professora Priscila Camelier, já tocando nos peixes, já que você chegou por esse ângulo aí. Sabemos que a lista de espécies ameaçadas de extinção inclui, com raras exceções, apenas espécies formalmente descritas e que é impossível, de forma como elas são elaboradas, incluirmos a diversidade genética. Já levantei a questão em diversas reuniões do ICMBio que participei, mas a situação é a mesma. Ou você descreve cada população como uma espécie diferente, ou a análise será do todo. E, neste caso,
Populações super ameaçadas não recebem esta atenção, porque no todo a espécie é menos preocupante. O que você acha disso? Ótima pergunta, Priscila. Acho que eu até falei um pouquinho sobre isso, né? Que eu, por exemplo, eu não gosto desse termo menos preocupante. Eu acho um termo super perigoso. Como eu dei exemplos, né? As espécies que estão ameaçadas, muitas vezes no passado, foram de populações abundantes e que ninguém se preocupava há décadas atrás, né? Então, eu não sei exatamente o quanto a lista de espécies ela acaba sendo tão... É importante, eu reconheço que é importante, eu tenho que tomar cuidado com isso que eu vou falar, mas eu não sei o quanto que ela pode, às vezes, ser um tiro no pé. Né? Quando a gente fala, mas ela é menos preocupante, ou essa é vulnerável, essa sim é criticamente ameaçada. E, de fato, a gente tem uma resistência a essa mudança, porque a gente tem espécies claramente que são distintas ou que merecem ser conservadas como unidades distintas e merecem ter atenção dignas de uma conservação de uma espécie ameaçada, independente dela ter um nome, né? De ser uma linhagem. Para não falar que eu não vi um exemplo disso, eu tenho um exemplo que eu até tenho usado agora em aula, que foi um trabalho com salamandra na Europa, onde eles descreveram formalmente espécies somente com dados genéticos. É um trabalho que saiu, se eu não me engano, em 2020, 2019, e é um trabalho que eu achei bem legal, assim, olha, então é possível. E eles fizeram descrição de espécies com dados genéticos, porque não tem mais esse argumento de falar, mas eu não tenho como descrever. Gente, fazer análise de DNA barcode, por exemplo, se for ele que informe, não é nada mais tão complexo, principalmente se for para poucos indivíduos. Então, a gente tem esse exemplo que foi bem sucedido, de que você pode... É possível, sim, que você descreva, e isso foi aceito na literatura. Então, abriu uma premissa para isso daí. Agora, a gente ainda está muito preso nisso, né, de que a gente precisa ter algo que valide a espécie. Por outro lado, eu tenho observado, e eu vou falar da minha experiência com peixe, que é um pouco maior, e a Priscila, inclusive, faz parte desses trabalhos, a gente tem já discutiu sobre isso, que às vezes a gente aponta alguma coisa. Então, como aconteceu com o Nematocarax, a gente achava que o Nematocarax, que é essa piabinha, né, que era um gênero monotípico, com o trabalho da Silvia ainda no mestrado, a gente apontou, olha, tem coisa diferente aqui. E tem coisas muito diferentes aqui. E aí isso acabou direcionando, por exemplo, para se dedicar mais na taxonomia. E foi o caso, junto com a equipe da Ângela Zanata, que acabamos escrevendo, né? A gente acabou participando da descrição de uma nova espécie formal. A gente aponta, olha, tem coisa aqui. Uma aposta que eu estou fazendo agora, Priscila, é com Paratocinclus cristatus. As diferenças são muito grandes, tem diferenças dentro dele, desse peixinho aqui dessas bacias do Contas, Almada, Cachoeira e Una, que são diferenças compatíveis com gêneros distintos dentro do grupo. Então, eu acho que se ao se debruçar sobre aquilo, talvez encontre mais diferenças, né? Diferenças, no caso do Nematocarax vari, que é esse peixinho lá da Chapada, tinha diferenças na dentição, começaram a aparecer diferenças quando se dedicaram para isso. Agora, é uma pena que, quando a gente vai discutir nos grupos do ICMBio, eles não levem isso em consideração. E eu falo isso, por exemplo, eu nunca fui chamado, eu e muitos dos pesquisadores que trabalham com genética, a gente nunca foi chamado para participar dessas discussões, quando fala da lista ameaçada. Né? Em geral, a gente não vai. E eu sei que a Luísa já comentou sobre a importância de chamar esses grupos, e tem grupos muito mais experientes do que o meu nessa área, e normalmente a gente fica do lado de fora da festa, né? E com isso a gente não consegue contribuir. Eu sei que com abelhas também o pessoal, o grupo aqui da Ana Maria também tem comentado coisas parecidas, né? A gente acaba não trazendo a informação genética porque a gente não tem chance de trazer essas informações genéticas para a mesa na hora da discussão. Mas eu tenho esperança que isso mude, e eu acho que a gente aponta, entendeu? Eu acho que isso a gente tem conseguido fazer. A gente não pode fazer nada. O PAN, por exemplo. Por exemplo, esse trabalho da Rayana, do mestrado, foi dentro do PAN Rivulídeos, que tem a Rita, que é uma colega minha, que trabalhou com genética. Então, também depende um pouco da sensibilidade de quem está lá. Né? Então, eu vejo que ela tem conseguido convencer mais, porque ela está lá dentro do ICMBio e alguém que trabalhou com genética. A Vanessa está dando uma sugestão aí, já estou vendo aí, de considerar populações ameaçadas. Acho que sim, populações ameaçadas ou linhagens, do que em vez de espécies menos preocupantes. Talvez esse seja um caminho, né?
Talvez a gente tenha que partir para isso. Até porque a descrição taxonômica dá trabalho, né? Dá muito trabalho, não é uma coisa que faz de um dia para o outro. A análise genética, nesse sentido, é mais rápida. Mas fazer uma descrição formal de uma espécie, aí Priscila pode falar muito melhor aí, dá muito trabalho. Você tem que fazer uma série de avaliações e de comparar com o que está de testemunho nos museus. Não é algo que faz da noite para o dia. E com isso a gente está perdendo tempo, a nossa biodiversidade está indo embora. Eu acho difícil, às vezes, a gente homogeneizar, né? Realmente, isso daí. Mas... acho que aí o Marcelo Napoli também está levantando, que isso vai depender do grupo, né? Cada grupo conta uma história diferente. Maravilha. Ótimas questões e acabaram gerando aí um desenrolar, né, de ideias bem interessante. Eu acho que essa perspectiva que a Vanessa colocou parece mais lógica, talvez se esbarre um pouco no que é considerado os marcos legais aí, né, para esse processo. Esse que é o problema. E eu concordo com a Priscila, é muito frustrante. Eu confesso que eu acabo não me dedicando muito para isso e me preocupo mais em direcionar, em apontar, porque infelizmente, por enquanto, no Brasil, a gente está dando um murro em ponta de faca quando traz essas discussões. Né? Falar, mas como é que eu vou chamar a linhagem? Mas é só uma linhagem genética? Fazer o quê? É o que a gente tem de evidência. Né? Se o fato por hora é isso. Por hora é isso. Né? E aí, por conta disso, a gente não vai fazer nada? Eu que agradeço. Maravilha. Nós que agradecemos, todos nós, Paulo. Eu acho que você respondeu todos os questionamentos que estavam por aí. A gente já chegou às 15:45. A gente estava pensando, e especialmente o seu, né? Participando de uma banca de doutorado logo pela manhã e agora uma fala dessa e com todos os questionamentos. Então, gostaria de agradecer absurdamente, enormemente a sua fala. Não, eu que agradeço. Você ter se colocado à disposição de vir aqui. Talvez uma das pouquíssimas coisas que a gente está colhendo e aprendendo com esse momento de distanciamento, né? A gente está tendo um distanciamento, mas uma aproximação virtual. Isso é super bacana. Então, isso traz os colegas que estão no programa, mas são de outras cidades. Eu acho que facilita, né, nossa integração. Embora eu adoraria estar em Salvador. Eu ia adorar estar em Salvador com vocês, gente. Todos. E essa integração de hoje vai para além do nosso programa, né? BioEvo, na verdade, hoje é uma aula que foi estendida entre todos os programas do IBio. Então, tem várias pessoas aí, professores de outros programas, alunos de outros programas. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo também. Eu acho que enriqueceram bastante a nossa atividade. Então, você gostaria de falar mais alguma coisa, Paulo, antes da gente eu queria novamente parabenizar a organização, né, do PPG BioEvo, que eu tiro o chapéu, gente, é muito difícil, como coordenador de um programa de pós-graduação, vocês conseguirem fazer tantas coisas, além do que a gente ainda tem que dar conta de publicar os artigos, que isso não para, e nesse cenário que ninguém está muito bem, né, a ansiedade correndo solta aí, todo mundo nessas incertezas. Parabenizar os novos alunos, né, do programa que não desistiram, que a gente está vendo, infelizmente, esse é um efeito que a gente esperava, mas é sempre triste. A gente está vendo muita gente desistindo de seguir essa trajetória acadêmica, o que é compreensível devido à total falta de incentivo que a gente está tendo, de falta de respeito, ouso dizer. Mas parabéns para aqueles que estão persistindo nisso. E vale a pena, gente. É um caminho muito gratificante, apesar de todos os percalços. E queria agradecer. Eu quero agradecer, de fato, o convite. Foi muito legal. Muito obrigado, Paulo. Aproveitando esse seu gancho aí, realmente o cenário não é dos melhores atualmente, em termos políticos, que reverbera em tudo, né? Não temos um cenário de financiamento muito bacana, mas há de mudar, amanhã há de ser outro dia, né? Exatamente. E a gente tem que pensar adiante, quando não está muito bacana, é para frente que a gente vai olhar e vai estar melhor, certamente. Aproveito mais uma vez, super bem-vindas para as 5 novas alunas, para a nova professora visitante do programa, bem-vindos ao time. E obrigado a todo mundo, e bom final de semana a todos, né? Um bom final de tarde aí, bom final de semana para todo mundo. Então, se cuidem, gente. Por aqui.
Se cuidem, não acabou nada ainda. Se cuidem, por favor. Cuidem e cuidem dos seus. Abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo.